Olá, bom dia. Vamos estudar nosso conteúdo de hoje. Aqui, acompanha comigo os slides, tá? Na aula passada, a gente estudou sobre a dispersão dos seres humanos, como o ser humano chegou aqui na América, né? E a gente viu duas hipóteses, né? Hipótese número 1, que ele veio por terra, e a outra hipótese, que ele veio pelo mar, né? E vimos também que na pré-história, né, a gente tem aí dois períodos, o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico é o período mais antigo, chamado também período da Pedra Lascada, em que o homem ele vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos, né? E ele era nômade, ele não tinha uma moradia fixa, vivia vagando por aí em busca de alimento. E no período neolítico, esse homem já havia desenvolvido a agricultura, a criação de animais, e ele se tornou sedentário, passando a viver com outras pessoas, vivendo em grupo, formando aí as primeiras comunidades, as primeiras aldeias, tá? Então, uma série de modificações aí no período neolítico, certo? Aí vamos aqui para frente, no slide de vocês eu coloquei aqui exemplos, né, de arte rupestre para vocês analisarem, né? A arte rupestre eram pinturas feitas nas paredes das cavernas, né, de 30 mil anos antes de Cristo atrás, né? Elas já eram feitas desde o período paleolítico, né? Só que no período paleolítico eram imagens bem mais primitivas. Aí no período neolítico vocês observam que já vai aí, o traço já vai evoluindo um pouco, né? Para frente, as primeiras cidades. Observa que eu coloquei um mapa para vocês e vocês observam que as primeiras cidades, as grandes civilizações, elas se desenvolveram próximo a grandes rios, tá? A gente tem aqui no Egito, né, a civilização egípcia que se desenvolveu próximo ao rio Nilo. Aqui do outro lado, a Mesopotâmia, também desenvolvida próxima aos rios Tigre e Eufrates. Aqui, a Índia, né, também se desenvolveu às margens do rio Indo. E aqui na China, que se desenvolveu às margens dos rios Azul e Amarelo. Tá? Vamos pensar aqui um pouquinho. Por que será que essas civilizações se desenvolveram próximo a esses grandes rios? A gente pode parar para pensar um pouco, né? E assim, é bem mais fácil, né, de se desenvolver civilizações próximo a um lugar que tenha água, né? As terras são mais férteis, você pode utilizar aquela água para beber, para dar para os animais, para fazer a irrigação, né? Cultivo das plantações, certo? Por isso esses povos, eles viviam em constantes guerras, eles brigavam muito pelas terras mais férteis, pelas terras que tivessem água próximo, tá? Por isso tantos conflitos na época. Surgimento do comércio. Como surgiu o comércio? O comércio ele surgiu por meio das trocas. Como era que funcionava isso? Com a agricultura, né, as aldeias começaram a ter excedência, já estava começando a sobrar aí alguns alimentos. E essas aldeias, elas faziam uma espécie de troca mesmo, né? Do excedente de um pelo excedente do outro. Se, por exemplo, se estava sobrando em uma aldeia a cevada e outra aldeia estava sobrando trigo, né, por exemplo, eles faziam a troca, né, e assim surgiu o comércio por meio de trocas. Tá? Surgimento do Estado. Como eu falei, cada comunidade, cada aldeia, ela tinha um líder, um sacerdote. Né? O que acontecia? Esse líder, ele organizava, né, as pessoas da tribo, e aí essa tribo ia em busca de invadir uma outra, né, invadir uma outra aldeia, visando se apropriar daquelas terras. Né? Por exemplo, se o líder dessa tribo invadisse essa outra e conquistasse, né, esse território, ele ia unir todas aquelas terras, né, e se tornaria o rei. Agora ele teria mais poder, né, teria mais terras para
para governar. E o rei, ele tinha diversos poderes, certo? Acompanha aqui comigo no slide, né? O rei, ele tinha funcionários que trabalhavam para ele, né? E esses funcionários, eles eram responsáveis por registrar as colheitas, né? Registrar também a cobrança de impostos. Eles organizavam, o rei ajudava na organização, na defesa do território. E o rei, ele também ele podia julgar os crimes, né? E também fazer rituais religiosos. O surgimento da escrita. Então, a escrita, o que motivou a criação da escrita? Depende de cada lugar, né? A escrita ela foi desenvolvida aí por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Na Mesopotâmia, por exemplo, ela foi motivada pela questão comercial. As pessoas precisavam registrar os acordos comerciais para ter um controle dos produtos que entravam, que saíam, das dívidas também. Então, eles sentiram essa necessidade e começaram a fazer registros. E aí acabou surgindo a escrita na Mesopotâmia. Já no Egito, o surgimento da escrita foi motivado pela questão religiosa. Os egípcios, eles queriam adorar aos deuses e por isso faziam desenhos, né? E aí foi surgindo a escrita hieróglifa, né? Por razões religiosas, tá? Por enquanto é isso. Na próxima aula a gente continua falando sobre essas antigas civilizações, tá? Qualquer dúvida, chama. Tchau.